Muito boa tarde, Carlos Monteiro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste free running, e onde foram nossos convidados um conjunto de atletas e não atletas e treinadores e um conjunto de pessoas que têm em comum o gosto pela corrida. O Carlos Monteiro começou a dar nas vistas em júnior, foi quinto nos 5.000 metros no Europeu de Júniores em 1983, mas é na década de 90 do século passado que tem os seus maiores êxitos. Esteve no Europeu de Split em 1990, participou nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, onde também estiveram alguns convidados nossos, como a Fernanda Ribeiro, José Magalhães, Aurora Cunha, e no Mundial de Stuttgart em 1993. Coletivamente integrou a equipa nacional, que foi segunda no Campeonato Mundial de Estafetas em 92 e no Europeu de Corta-Mato em 93, foi terceira no Mundial de Corta-Mato também em 93. Integrou as equipas do Sporting campeãs europeias de corta-mato, 92, 93, 94, tendo sido individualmente em 94 o segundo classificado. Fez parte da equipa do Sporting, que ainda detém, passado 30 anos, que ainda detém o recorde nacional dos 4 vezes 1.500 metros, juntamente com o António Monteiro, o João Junqueira e o Paulo Estiveira. Foi atleta de vários clubes, começou no Avintes, passou pelo Futebol Clube de Porto, esteve no Sporting por mais que uma vez, no Benfica, no Maratona, no Pasteleira, etc. Estudou na FADEUP, especializou-se em treinos de alto rendimento, treina atualmente o Maia Atlético Clube, treinou até há muito pouco tempo a nossa campeoníssima Sara Moreira, que também já foi nossa convidada e foi a primeira convidada do free running, deste free running especial, e neste momento treina também uma das grandes esperanças do atletismo em Portugal, que é a Lia Lemos. Carlos Monteiro teve uma carreira repleta de sucesso. Qual destes que eu destaquei, e eventualmente algum que eu não tenha referido, foi o seu momento de eleição, o momento que guarda com mais carinho da sua prática de atletismo ativa? Antes de mais, obrigado pelo convite, é com enorme satisfação que aqui estou, um enorme prazer a conversar consigo, por tudo aquilo que representa no seu município, para o atletismo em geral e em particular para a Associação do Porto. Em muitos momentos já foi a salvaguarda da associação, inclusive minha, quando passamos aquele período tão turbulento da pandemia e por vezes para aquelas restrições todas podemos treinar, Lousada foi o nosso refúgio. Quanto à questão que me coloca agora, nós ao longo de uma carreira temos sempre pontos, nunca nos fixamos só num ponto, são vários que vão acontecendo ao longo de uma carreira, mas a minha foi muito longa. Mas certamente a presença nos Jogos Olímpicos é sempre aquela que marca um atleta. Portanto, Barcelona 92 será seguramente aquele momento mais alto de toda uma carreira que teve muitos pontos altos, mas também alguns pontos baixos. Falou-nos que teve uma carreira longa, começou no Futebol Clube de Avintes. Como é que chegou ao atletismo? Essa história é muito engraçada, porque eu na altura tinha 12 anos e jogava futebol, como todos os miúdos começámos na rua, e depois vamos para o clube da nossa freguesia e assim foi. Só que houve na altura, era uma novidade o atletismo feminino, não é? E o Avintes tinha atletismo feminino e foi mais nessa condição de ter a companhia feminina que eu depois me introduzi no atletismo e abandonei o futebol com muita pena do treinador na altura, mas que era mais para nós era muito mais aprazível, pronto, e foi essa, na altura foi essa a razão que eu ingressei no atletismo e deixei o futebol. Tem os seus maiores sucessos em distâncias mais curtas, distâncias de 1.500 metros, de 5.000 metros, vai evoluindo depois ao longo da carreira para distâncias mais longas. Acabei por nunca descobrir, ou nas investigações que fiz, não descobri nenhuma maratona que tenha feito. Não fez maratonas por opção, ou foram as circunstâncias da carreira que nunca levaram a que se preparasse e a que concluísse uma maratona?
Era usual no meu tempo que os atletas acabassem sempre na maratona e eu não fugi a esse desígnio e cheguei a preparar uma maratona e participar nela. Participei na maratona de julho 96 a 97 de Londres. O que se passa é que a preparação provavelmente não terá sido a mais indicada, mas também foi um ano que se bate o recorde do circuito de Londres. Foi vencedor o António Pinto. Também já foi nosso convidado, o António Pinto. Também já foi. O que aconteceu na altura é que a primeira experiência foi uma experiência má, onde não terminei a prova, porque passei à meia maratona para recorde do mundo, e a seguir aos 34 km, ainda possível. Londres tem uma particularidade, é que tem o hotel, normalmente os atletas ficam alojados, é no quilómetro 35, não convida. Mas eu desisti um pouco, desisti aos 30, 31, depois fui até de metro para o hotel. Não, mas definitivamente não estaria a preparação mais indicada para uma maratona, depois o próprio ritmo elevado e a minha falta de experiência na distância levou-me a essa distância. A seguir voltei a tentar preparar uma maratona, mas provavelmente por erro de metodologia de treino, que agora nós hoje sabemos, na altura falava-se muito pouco, eu fui um pouco uma vítima do overtraining, não é? Aquilo que nós queremos que os atletas, os meus atletas hoje em dia, já que sou treinador agora, nunca cometam, mas na altura falava-se muito pouco, não se sabia muito bem o que é que era, fazia-se uma data de bateria de exames, testes para os padrões da altura, parecia que estava tudo muito bem, o que é certo é que eu não conseguia correr 10 minutos, portanto, vi mais tarde a descobrir no meio da Espanha, um fisiologista basco, que ainda hoje mantenho a minha ligação com ele, em que uma série, ao contrário daqui, nós fazíamos as análises sanguíneas, eles tiraram logo para a parte hormonal. E rapidamente, passado cerca de uma meia hora, estava-me a dar um diagnóstico: Carlos, o que se passa contigo? É que fizeste um sobretreinamento, tens aqui marcadores que nos dizem claramente o que se passou e terás de ter muita paciência durante um ano, praticamente vais fazer praticamente só treino aeróbico, e foi isso que aconteceu. Depois não deu para voltar ao atletismo, não naquilo que eu teria sido, mas o benefício que eu tive na altura e as melhorias que eu senti na altura, voltei a entusiasmar-me e esquecer alguns pormenores que me tinham falado que eu nunca podia voltar a calcar. E voltei com o entusiasmo todo, e como treinávamos muito em grupo, os meus solistas aqui no Norte treinavam muitas vezes em grupo, e isso levava muitas vezes a intensidades de treino demasiado elevadas para alguns e para mim, né? E as zonas de treino em que devemos treinar não estávamos a fazer noutras zonas de treino, que levou novamente a que eu caísse novamente numa situação idêntica, e eu posso dizer que o último ano de atletismo foi um bocado penoso para mim. Tem cerca de 50 anos de atletismo, não é? Começa aos 12. É um observador privilegiado do fenómeno em Portugal, destes 50 anos, quer como atleta, quer como treinador. Passou e esteve nessa fase mais importante, ou pelo menos com resultados mais significativos do atletismo em Portugal, nomeadamente no masculino. Que diferenças é que nota do atletismo que se fazia nos anos 90, do atletismo que se faz da atualidade? Desde logo, há muitos pontos que nos diferenciam. Desde logo, a própria conjetura, a mudança da sociedade. Hoje em dia, vamos por setores. A famigerada geração de 80, 90, que tanto sucesso teve, foi numa conjetura que permitiu que isso fosse possível fazer daquela forma, ou seja, nós não estávamos tão incluídos a nível da sociedade enquanto salários, e um salário no atletismo era muitas vezes 10 vezes mais, 15 vezes mais por no estado de um trabalhador. Então, levou a que muitos atletas, perante as diferenças que havia, perante aquilo que na altura havia muito, que agora há muito menos, que é os cachés e as provas monetárias que havia na altura, que eram muito maiores que agora, mas havia prémios monetários acima de o que chamamos agora 5 mil euros. E mais os cachés, havia provas que nos atiravam, que muitas vezes levavam-nos, resultou com alguns, não resultou com outros,
a que arriscássemos uma carreira profissional, digamos assim. Nunca fomos profissionais, fomos amadores, mas era assim que éramos profissionais, com os riscos inerentes a uma carreira dessas, deixando a faculdade, a vida académica para trás, e com os riscos que nós sabemos que são as lesões e outras doenças que podem acontecer, que podem editar de um dia para o outro a carreira por água abaixo, se assim se pode dizer, não é? Hoje em dia temos uma sociedade completamente diferente. Como será diferente daqui a 30 anos? Será completamente diferente. E às vezes com alguma perplexidade que hoje alguns comentários responsáveis nossos, inclusive os maiores da nossa modalidade, que ainda falam do meu tempo era assim, do meu tempo era assim, fazemos assim, não tínhamos isto, não tínhamos aquilo, e fazemos estes resultados. São coisas são incomparáveis, não se podem comparar a tempos tão dispares. Hoje em dia, como é que nós temos? Temos uma geração muito, muito, muito interessante, primeiro, antes de tudo. Porque, ao contrário do que dizem, e eu faço parte dessa geração e não me revejo nessas informações, que estes jovens hoje em dia não têm capacidade de sofrimento, não têm capacidade de luta, é mentira. Porque, vejamos, todos os anos, e podemos ir aos rankings, nos últimos 5 anos, quantos recordes nacionais de meio fundo dos escalões foram batidos? Quase todos vão ser batidos. Portanto, quer dizer que temos qualidade, temos gente que continua a ter este espírito de fazer atletismo depois da escola, de conciliar as duas coisas, coisa que hoje em dia, no meu tempo, era incomportável. Portanto, eles hoje em dia são capazes de levantar às 6 da manhã e fazer um primeiro treino, etc, vão para a faculdade. Hoje em dia há a faculdade. O que diferencia aqui, sobretudo António Augusto, é precisamente isto. Ou seja, um atleta de júnior, quando acaba a carreira de júnior, vai para uma faculdade. E depois depende muito do curso. O nosso sistema universitário não está adequado ao alto rendimento ainda, tem dado pequeninos passos, mas ainda não atingimos aquele patamar que alguns países já atingiram. Mas dizer que estes miúdos não têm capacidade, ou não têm espírito de sacrifício, não sei o que é muitas vezes alegado, não é verdade. Não é verdade. Eu tenho um grupo de 21 miúdos e sei perfeitamente o que eles fazem todos os dias para se manter no atletismo. E alguns já estão, 7 deles estão na faculdade e ainda nenhum desistiu. Agora, não queiram comparar um sistema que nós tínhamos, que podíamos só treinar e descansar, com um sistema que agora eles treinam quase a mesma coisa que nós treinávamos e ainda têm a faculdade com tudo aquilo que acarreta estar no sistema universitário e lutar pela... Aí começa logo no 11º a lutar pelas notas e pelas médias, que é terrível. Eu vejo isto diariamente, convivo com isso diariamente, a ansiedade que elas têm e eles têm na luta pela carreira deles e pela profissão deles, que é as médias para entrar na universidade, que exigem deles enormes sacrifícios. Portanto, não vamos comparar coisas iguais. A nível de treino, o que se alterou e que em muitos casos melhorou imenso é o conhecimento. Nós hoje em dia temos conhecimentos, temos uma data de áreas que envolvem o treino que na altura não havia. E neste momento conseguimos fazer um trabalho muito melhor, muito mais com alguma base científica em muitos aspectos, e buscando dados das várias áreas que envolvem o treino, desde a psicologia, a fisiologia, a medicina, a biologia, a nutrição, que é fundamental, etc. Porque na altura não tínhamos esse conhecimento. Portanto, hoje em dia consegue-se fazer um trabalho muito mais rigoroso, sem dúvida nenhuma. Muito bem, ia perguntar precisamente em relação ao treino. Neste momento um treinador, e tem formação específica nessa área, no alto rendimento, um treinador é mais um gestor de toda uma equipa que concorre para que o atleta esteja em ótimas condições quando tem que competir. Não chega a ter capacidade de sacrifício, não chega a ter talento, mas é preciso mais qualquer coisa. Sem dúvida. Hoje em dia não podemos, senão não damos passos como aquilo que é o alto rendimento e o nível, quando o alto rendimento está a atingir a nível mundial. Um treinador é impossível saber de todas as áreas, porque já da sua área, da área da metodologia do treino, já sai tanto artigo, as faculdades estão a produzir a um ritmo fantástico, todos os dias saem novidades que nós temos que absorver para a melhoria do processo de treino, não é? Então,
ou se nos servimos um conjunto de profissionais que existem, e eu já faço isso com alguns dos meus atletas que já atingiram patamares mais elevados, que é a área da nutrição, da fisiologia, da medicina desportiva, a própria da fisioterapia, que tem uma função fantástica na prevenção de lesões. Temos que ter uma equipa multidisciplinar no apoio aos atletas que querem fazer carreira na modalidade, e inclusive na disciplina de meio fundo, que é extremamente mais difícil para mim, que envolve outras componentes muito mais difíceis de ultrapassar, e eles sim são sujeitos a enormes sacrifícios. Temos que nos servir e há muito boa gente, infelizmente, em Portugal, que nos pode apoiar com o seu conhecimento e ajudar a que estes miúdos, que tanto têm dado nas vistas nas escolas mais jovens, possam ser em séniores aquilo que tanto prometiam. Portanto, não podemos continuar naquele trabalho de antigamente, e fala-se muito do treino em conjunto. O treino em conjunto é importante, mas atenção, que o treino em conjunto no meu tempo teve muitos fatores negativos, como um grande número de lesões, um grande número de abandonos. As pessoas esquecem-se disso. Estava a falar das equipas multidisciplinares, de técnicos altamente especializados. Esses técnicos obviamente ganham o seu dinheiro. Falou também que no passado, nos anos 90, os atletas, em termos das provas que faziam, tinham prémios quer de cachê, quer de prémios de pódio, que eram incomparavelmente superiores ao que acontece hoje. Sim, os clubes estão preparados para dar este apoio? A maior parte dos clubes está preparada para dar este apoio aos seus atletas? Não. Isto é título individual de cada um que queira apostar na sua carreira, ou que tenha uma retaguarda, os chamados pais, os patrocínios, não é? Que eu chamo de patrocínios, para terem, nos assegurarmos deste apoio. Os clubes não evoluíram muito nestes aspectos, não evoluíram muito. Em termos de alto rendimento, digamos que em Portugal temos 2 clubes, que será o Sporting e o Benfica, capazes de dar algum apoio deste género, mas que ficamos por aí. Mas o país é muito mais do Benfica e o Sporting, mas não é por acaso que aqueles atletas que querem seguir carreira, mais cedo ou mais tarde, terão que obrigatoriamente estar num destes clubes. São aqueles que permitem, em termos de apoio, para já um apoio financeiro que dê para apostar um pouco na modalidade, e depois alguns segmentos destes que falámos, que alguns já conseguem, no caso do Sporting, que é a minha última experiência, consegue dar ao atleta. Mas no caso da fisiologia, da nutrição, é o próprio atleta a custear a psicologia, é o próprio atleta a custear. A Federação está a dar também passos nesse sentido. Já tem uma equipa que funciona muito mais em Lisboa, que agora está implementada aqui no Porto também. Isso é o caminho que já devíamos ter dado há uns anos atrás, mas que não quer estar. E agora parece-me que estes atletas jovens vão passar a ter já algum apoio profissional que os vai ajudar a progredir. Estou com algumas expectativas naquilo que está a ser implementado aqui no Porto, chamado Cartão Maia. Como treinador, tem-se dedicado fundamentalmente ao fundo e ao meio fundo. É uma questão de gosto pessoal, esta especialização, ou está relacionada com os atletas, com as capacidades e com os talentos dos atletas que lhe vão aparecendo? Para já é aquela área que eu mais gosto, porque sou oriundo dessa disciplina, não é? Mas eu treinei atletas durante uns anos, peguei na formação, comecei pela formação, num projeto que havia aqui em Gaia da Gainima, e depois com o término da Gainima tive que assegurar, não ia abandonar esses miúdos e darmos seguimento. E na altura treinava miúdos por velocidade, os saltos, lançamentos inclusive, mas depois cheguei a 2014, 2015, foi-me lançado um repto no Maia e eu disse, ok, este projeto parece muito interessante, mas eu só poderei ficar com o meio fundo por 2 razões. Primeiro, porque é impossível estar a desmultiplicar na variedade de treinos, são treinos completamente diferentes. Essa é uma das razões. Outra, porque se nós queremos ser bons numa área, se queremos desenvolver numa área, já é tanto conhecimento que é impossível nós dominarmos todas as áreas. Impossível. Se eu estiver concentrado no meio fundo, há aspectos da velocidade que me vão passar, porque está constantemente na velocidade e noutras áreas a sucederem-se também alterações e novos conhecimentos, etc. E não é possível, sobretudo como nós que não vivemos o atletismo e que vamos ao final do dia dar treino, não é? Se estivéssemos aqui a tempo inteiro, pudéssemos
trabalhar e investigar, continuar a ler mais, porque já é tanta a informação que temos que absorver que é impossível. Foi essa a razão, sobretudo essa a razão. E também, claro, que eu tenho um gosto pessoal pelo meio fundo, que é a área de onde eu nasci e sempre fiz a minha carreira, lógico, que é essa a principal razão. Esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio a acompanhar a Sara Moreira na maratona, onde estiveram também a Carla Salomé Rocha, que treina cá, também com a Catarina Ribeiro, que é lousadense e que também treina em Lousada. No meio fundo e no fundo tínhamos também a Salomé Afonso e a Marta Pen nos 1500 metros. É caso para perguntar onde é que andam os homens e onde é que fica a tradição do atletismo em Portugal. Isto foi uma fase, é um problema estrutural, é um problema de captação de talentos. Eu acho que é um pouco disso tudo. Vamos ver. Nós temos talentos, eles vão aparecendo todos os anos. O grande problema é mantê-los na modalidade, por várias razões já abordamos aqui atrás. É lógico que não temos, a área do meu fundo tem alguns elementos podem ser muito bons no futuro, mas temos muito pouca profundidade, desde logo temos muito pouca profundidade, temos muito poucos, os que chegam acima do escalão júnior é muito reduzido. O que depois se vai repartir nos resultados. Precisávamos mais competitividade, precisávamos maior número, para que os resultados, que era aquilo que havia no nosso tempo, é que havia muita gente, muitos atletas de alto nível e que levava a que as marcas se elevassem muito e as pessoas procurarem sempre melhorar aquilo que tinham. Neste caso, julgo que com os meios que há atualmente, sei que toda a gente tem dificuldades, as câmaras têm dificuldades, as federações têm dificuldades, os governos têm dificuldades financeiras, mas eu julgo que no caso particular, no setor de meio fundo, mesmo com os meios existentes, era possível fazer bem melhor do que está a ser feito. Com uma estratégia bem delineada, com objetivos bem delineados a curto, médio e longo prazo, pegar nos miúdos que vão aparecendo e sendo selecionados e sendo apoiados desde mais cedo, para que possam perdurar no tempo e que possam... Depois falta aqui uma data de incrementos, que é o caso de poder... a estes miúdos que vão surgindo, dar-lhes alguma experiência internacional, criando, nós próprios aqui em Portugal podemos criar alguns eventos com outros países, com chamados trials, a 3, a 4, a 5, como quiserem, mas temos de fazer todo esse caminho. Há outras coisas que podemos acrescentar aqui. Temos que procurar também outros apoios. Não podemos ficar só nos apoios que vêm do erário público. Julgo que temos as instituições, as associações, as federações. Tem que procurar outros apoios para que podemos depois apoiar e fazer projetos que sim, esses. E devemos estar já, neste momento, não estamos reparados. Eu estou falando no setor de meio fundo, mas podia falar no atletismo geral. Nós estamos em 2022, estamos a 2 anos dos Jogos. Os Jogos são já há 2 anos e não há um plano para os Jogos de 24, mas nós devemos já pensar em 2032. Em 2032 já pegar numa geração que terá 24, 25 anos, 23 anos em 2032 e começar já a preparar esses. E não há essa cultura em Portugal de fazermos projetos a longo prazo. Vamos tentando remediar, por vezes remediamos com umas naturalizações, que são sempre bem-vindas, vão acrescentar melhorias ao setor disso, mas não pode ser essa a lógica. Eu acho que a lógica tem que ser pegar na formação e criar um projeto que vá potenciar uma série de miúdos e miúdas que vão aparecendo a curto, médio e longo prazo. Isso dá algum trabalho nisso? Claro que dá um trabalho organizar isto, mas depois da organização está feita, que é para isso que os responsáveis nacionais estão lá, é para isso mesmo. Depois entramos em velocidade de cruzeiro e as coisas já quase que saem naturalmente, mas enquanto não fizemos esse trabalho organizativo, que é aquilo que é preciso no setor, e pegamos...
Bem, nesta semana, mais uma atleta de Felgueiras faz uma marca que é ao nível das melhores do mundo. Faz 2,49 a Atleta Nacional de Iniciados e Juvenis. Nós continuamos a ter muito talento. Então, é pegar agora já e começar a selecioná-los, começar a apartá-los, começar a dar apoio aos treinadores, formar os treinadores deles. Não é pegar neles como não cheguei a pegar e irem tudo para Lisboa, para o centro de treinamento, tirá-los do seu meio natural. Não, isso não é solução. É estar no meio natural, é deixá-los crescer naturalmente, dando mais formação e informação aos seus treinadores, que possam fazer um trabalho melhor e saberem que levar esses atletas ao ponto que podem ir. Portanto, nós temos atletas a aparecerem que podem ser atletas, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, se forem minimamente apoiados, estarão a representar as cores nacionais nos próximos 5, 6, 8, 10 anos. Agora, se esse trabalho não for feito, vamos continuar a perder talento. O panorama das provas desportivas, das corridas fora da pista, mudaram radicalmente nesta última década. As estradas encheram-se de corredores, não serão atletas, mas serão corredores. As provas têm muitas vezes milhares e milhares de atletas, são muito mais bem organizadas, estão provavelmente muito mais viradas para esta grande massa que vai por lazer do que propriamente para aqueles que vão para ganhar, que vão para competir e para ganhar as provas. O atletismo tem sabido, a modalidade tem sabido aproveitar esta grande massa de novos adeptos da corrida que chegou na última década à modalidade. Julgo que não e com muita pena minha. Aliás, esta grande massa de chamados runners que semana a semana enchem as provas de estrada foi sempre pelos nossos maiores responsáveis, foi sempre feito de uma maneira, menosprezaram, até desprezavam esta grande massa que pode ser tão importante ao atletismo. Desde logo, sabemos que hoje em dia a corrida é transversal a toda a sociedade. Hoje em dia, qualquer médico, um engenheiro, um arquiteto pratica a corrida, que é uma forma fácil de fazer atividade desportiva, é uma forma fácil de ingressar no mundo do desporto e que cativa em grupo, e nós vemos aqui espalhados por toda eu vejo aqui na zona de Porto e Gaia, grupos de running com 100 e tais 200 a praticarem às 9 da noite, normalmente, no meu tempo era impossível, treinar às 9 da noite era uma coisa quase impossível. E treino às 9h30 da noite e às 10 da noite e vou todos em grupo e entusiasmados. É preciso trazer essa gente para o atletismo, é preciso trazer essa gente para os clubes. Dentro desta massa, malta que podia ser muito, muito benéfica para o clube. Desde logo, os conhecimentos que têm, que são pessoas, muitas delas com formação superior, com conhecimentos de forma até cativar para os clubes, investimentos para os clubes e para as associações e federações, capazes de trazer essa benesse, porque têm conhecimento. Podíamos até, gente que pode pressionar, que pode até exigir que as instituições sejam mais profissionais, que sejam mais eficazes, que muitas vezes não são. Tudo isso, incorporá-los nas provas federadas que é, porque não, quando se faz um campeonato regional, por exemplo, aqui é o Nacional 10.000, não há 2 ou 3 corridas de runners, eles sentirem que é correr na pista 10.000 metros cronometrados, que não sabem. Ao mesmo tempo, há outra coisa que também que é preciso fazer aqui o paralelo, é que as corridas de estrada evoluíram muito, e muitas delas com elevado grau de profissionalismo, juntando àquilo que é a performance, à área digital, à área da multimédia, que é aquilo que está a falhar no atletismo de pista. Hoje em dia, o atletismo de pista parou no tempo já há 30, 40 anos. Nós vamos ver uma sessão de uma jornada de atletismo e aquilo, tirando o evento do atleta que está a competir, não temos mais nada. Isso já não é de hoje, é preciso interatividade. É preciso criar um espetáculo dentro do atletismo, é preciso dar essa espetacularidade à modalidade que não a tem. Enquanto vemos que nas grandes corridas de estrada que temos pelo país fora, o desenvolvimento foi enorme, quer dizer, em todas as áreas nós vemos a interatividade da música, o espetáculo, o aquecimento, os resultados em direto.
isso que as pessoas hoje em dia exigem. A minha luta, por exemplo, ainda há 2 anos, quando as eleições, era precisamente aqui na sessão de Porto, era precisamente dar esse impulso que julgo que a modalidade, não só a nível regional, mas que tem que dar, para que possa ser atrativa e trazer para a modalidade aqueles patrocínios que nós necessitamos para depois projetar, então, ter apoios, podemos apoiar os atletas que podem ir longe e isso é uma área que não tem sido não tem sido desenvolvida, com muita pena minha, e os runners podem e devem ter um papel fundamental nos clubes, e pena tenho que não sejam vistos desta forma, mas mais cedo ou mais tarde vão acordar e ver. E ainda mais, não posso acrescentar mais, muitos deles, se estiverem em contacto diário com os atletas jovens, por exemplo, que eu treino, podem ser bons, porque eles também têm uma vida difícil, de 8 horas, 10 horas de trabalho, e vão fazer atividade física ao fim do dia. É mais uma motivação para ambos. Carlos, estamos a chegar ao fim. De qualquer forma, ainda o queria ouvir em relação a um outro aspecto, nomeadamente o desporto escolar. É também professor. O desporto escolar está a cumprir o seu papel, quer no atletismo, quer nas outras modalidades? O desporto tem feito aquilo que eu julgo que é possível neste momento de fazerem. É lógico que, desde logo, é preciso de mais recursos para o desporto escolar. Para mim, já defendo isso há muitos anos, a base do alto rendimento tem de estar no desporto escolar e no desporto universitário. As duas encaixam uma na outra, e se queremos ter a tal profundidade, a maior quantidade de chamar mais atletas, temos que apostar mais no desporto escolar, desde logo capaz de termos recursos humanos, professores, capazes de ficar para além das aulas. A escola é o meio mais privilegiado para fazer desporto, sem dúvida nenhuma. Eu todos os anos faço uma estatística com os meus alunos sobre os que praticam atividade física fora da escola. E agora, este ano em particular, estou-me a referir ao primeiro ciclo. E este ano, 91% dos alunos do primeiro ciclo, das 5 turmas que eu tenho, não praticam nenhuma atividade fora da escola. Portanto, ou seja, eles praticam dentro da escola, fora da escola, só 9% têm uma atividade desportiva. Portanto, é muito pouco. Isto comparado, fomos fazer as comparações com aquilo que é feito nos melhores países da Europa, estamos longe, a distância é enormíssima, até assustadora. A mim até me assusta estes números, porque pensei que estávamos a dar passos, mas não estamos. Não sei, a pandemia também pode ter tido uma influência para pior, mas quer dizer, certamente terá tido, e vamos ver nos próximos anos quais vão ser essas consequências, mas o desporto escolar tem que ser mais apoiado. Desde logo, por exemplo, vemos que há municípios muito ativos nesta área e têm contribuído para menorizar aquilo que não é feito a nível de mais superior, e aí vemos resultados a sair. Mas se não apostarmos, damos uma dignidade para o desporto escolar e criar condições para que muitos miúdos, os pais não podem pegar neles, levá-los ao treino, levá-los a um estádio, levá-los a um pavilhão, etc. Porque se calhar trabalham até às 7h30 ou trabalham até às 8h, e é preciso criar condições para que esses meninos também possam praticar uma atividade, por todas as razões. Não quer dizer que vão ser todos atletas de alto rendimento, mas pela saúde, logo desde já, pela saúde, porque as estatísticas saem todos os anos e o índice de obesidade e pré-obesidade é assustador. Estamos já nos 30 e tal %, que é dramático. Nós vamos pagar bem caro nas próximas décadas esta subida exponencialmente que está a acontecer, que foi potenciado também pela pandemia, porque estamos fechados, etc. E temos que rapidamente tomar decisões que vão de encontro a estas necessidades. Os miúdos, grande parte deles só fazem desporto na escola. Então há que aproveitar os recursos que existem na escola. Claro que temos que ter professores qualificados e estarem formados para as várias modalidades, mas se isso for apoiado, não tenho dúvida nenhuma, e aí sim vamos ter a tal profundidade, a tal quantidade que necessitamos para no futuro termos os tais olímpicos, não é? Mas temos que começar
temos que começar aqui e já, porque não vejo outra forma de melhorar o nosso sistema, a não ser um apoio muito firme, muito assertivo ali nesta primeira etapa de formação. Que nós sabemos que muitos dos atletas das várias modalidades nascem aí. Carlos, a última questão, que expectativas para Paris 2024 ou então para Los Angeles 2028? Paris está aí à porta já. Em termos de atletismo, em termos da modalidade de atletismo, sabemos que temos aí atletas que vão estar de certeza absoluta nas disputas de medalhas, desde logo o Pichardo, desde logo a Patrícia, a Oriol, pode acontecer. Gostava muito de termos um representante do meio fundo que estivesse nas finais, pelo menos nas finais. Há aí um ou outro que vai estar de certeza lá, se estará nessas decisões, vamos ver, mas se tivermos 2 ou 3 meios fundistas nos jogos, será uma vitória. 4, já tivemos, lógico que no meu tempo a guerra era pelas 3 posições que podiam estar nos jogos, agora não os preenchemos, mas pela falta de tal profundidade. Mas julgo que podemos ter uma Mariana Machado, um Isaac Nader, o Isaac já está num patamar já muito elevado. Julgo que estará a certeza absoluta nos jogos. Veremos até onde ele pode chegar. O seu treinador chegou bem longe e ele está a seguir muito a trajetória do treinador. Estou com muitas expectativas nele. Mas acho que devíamos olhar já para 28 em termos de meio fundo. Olhar já para 28 e aí em 2028 as expectativas do Carlos são diferentes. Eu estou muito otimista que em 28 vamos ter uma maior quantidade de atletas do setor meio fundo nos Jogos Olímpicos, por um conjunto de miúdos que estão agora nos 21, 22 anos, que com mais 5 anos em cima terão de certeza, a não ser que aconteça uma catástrofe, uma doença, uma lesão grave que os afaste, vamos ter maior quantidade. Agora, é bom ver que nestes últimos tempos na maratona apareceram novas referências, atletas com muitos anos, mas que fizeram agora 2,29, o caso da Solange, a Susana 2,30, e ainda faltam competir a Sara Catarina, a Sara Moreira, a Dulce, a Jéssica, que apesar da idade ainda podem lá estar, a Carla Salomé, que também, estando bem, estará a certeza absoluta eu penso que vamos ter 3 maratonistas nos Jogos. Nos Jogos vamos ter 3 maratonistas. Depois tivemos um meio fundista curto, no feminino e outro masculino, o Isaac Nader, a Salomé Afonso, parece-me que é quase, só se pega algum azar, estará possível. Agora, para aquilo que nós gostávamos de ver, a luta pelas medalhas é outra história, e já estamos a falar num outro patamar. Carlos, muito obrigado. Os meus parabéns pela sua carreira e pelo trabalho que faz em prol do atletismo e em prol da corrida em geral e da atividade física em geral. Vamos encontrando aí pelas provas, nomeadamente aqui pela pista do estádio Lousada, onde estou muitas vezes. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Foi um prazer. Obrigado.